Apresentando aqui o DEPIM, a delegada da DEAN, Rosângela Souza, por gentileza. Ainda não se faz presente. Damos sequência, convidamos para fazer uso da palavra, então, o Major Henrico Arruda Araújo, subcomandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militar do 6º DPI. Por gentileza. Bom dia a todos. É uma satisfação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia a participação, né, do Conselho, na ideia, né, de ter conselhos, de ter reunião das forças de segurança com a comunidade, como foi falado. A gente entende, né, isso está no escopo também de nossas atribuições, da nossa atividade, da formação do que é ser bombeiro militar, trabalhar em comunidade. A gente entende que não se trabalha sem estar integrado, sem estar integrando as forças de segurança, sem estar integrando a comunidade. Então, para nós também, a gente agradece, inclusive, também o convite, a participação, e a gente acredita que tem muito a contribuir também com o avanço das perspectivas e da melhoria, e agradece também estar vindo para Porto Seguro, né, a esse prévio, trazendo para Porto Seguro. Acho que a gente tem muito a ganhar. Só agradecer. Nosso muito obrigado ao Major Henrico Arruda Araújo. Dando sequência, senhoras e senhores, convidamos aqui para fazer o uso da palavra o representante da Polícia Militar, Tenente Coronel Robson, por gentileza. Bom dia a todos. Queria agradecer a Deus, queria agradecer também a presença de todos aqui que disponibilizaram não só a agenda, um tempo para a gente interagir aqui, e agradecer. Tá ótimo. Só um minuto. Se eu falar aqui, o pessoal me ouve? Eu não tenho muita afinidade com isso aqui, não. A realidade é essa. Pessoal, para mim é um momento marcante. A sensibilidade que a Secretaria de Segurança teve, a SPEC teve, de enviar a Major Silene aqui para nos orientar como é que podemos melhorar essa integração, né, a criação dos conselhos comunitários. Não, porque Alexandre está aqui, como é o nome de Arraial? Alex está ali também, mas aí a gente ainda está fazendo proposituras para o Cambolo, para Trancoso, Belmonte, Santa Cruz, Cabralha, para que a gente possa melhorar essa interação entre a Polícia Militar e a sociedade, entendeu? Então, mais uma vez, obrigado e que tenhamos um dia produtivo. Agradecemos ao Tenente Coronel Robson, dando sequência, convidamos para fazer uso da palavra representante da Defensoria Pública, a doutora Priscila Berto. Por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Em nome da Defensoria Pública do Estado da Bahia, eu gostaria de cumprimentar a Secretaria de Segurança Pública, a SPREV e todas as instituições aqui presentes. A Defensoria Pública, ela tem um papel essencial nessa rede que buscamos construir hoje. Nossa missão constitucional é a defesa dos direitos daqueles e daquelas que mais precisam. Exatamente as pessoas em situação de vulnerabilidade social que motivam esse encontro. No nosso dia a dia, somos frequentemente a primeira porta, às vezes, né, nem sempre, a primeira porta de acesso à justiça para as vítimas de violência doméstica. Crianças, adolescentes em situação de risco, pessoas em conflito com a lei e tantos outros grupos que dependem de uma rede intersetorial forte e bem articulada para terem seus direitos garantidos. Por isso, a proposta deste workshop nos mobiliza profundamente, porque a prevenção à violência é também a garantia de direitos. E uma rede colaborativa só é eficaz quando inclui quem está na ponta do atendimento, as populações mais vulnerabilizadas. Estamos aqui para contribuir, compartilhar
nossa atuação e firmar compromissos concretos que façam diferença real na vida das pessoas de Porto Seguro. Obrigada. Agradecemos a doutora Priscila Berto e, na sequência, convidamos, representando a promotoria, o doutor Bruno Gontijo, por gentileza. Alô? Gostaria de iniciar cumprimentando a todos e a todas, parabenizando a Secretaria de Segurança Pública, através da Superintendência, e agradecendo do fundo do coração que vocês tenham trazido esse evento para Porto Seguro. Porto Seguro é uma cidade que necessita muito desse olhar, né? E aqui estou eu na condição não somente de membro do Ministério Público, mas de cidadão de Porto Seguro. Estou aqui há praticamente 2 décadas, né? Meus filhos são baianos e eu tenho uma vontade que vai além da instituição, que Porto Seguro se torne uma cidade cada vez menos violenta. E eu gostaria de ressaltar, nessas 2 décadas que estou aqui, o que eu pude perceber. Eu percebi, primeiramente, um crescimento populacional de Porto Seguro vertiginoso. Em 2010, a população nossa era de aproximadamente 125 mil habitantes. No censo agora, o último censo, nós pulamos para 182 mil, mas em verdade nós temos mais de 200 mil habitantes. Então nós temos em 15 anos um crescimento populacional de 50%. É uma coisa gigantesca. E esse crescimento populacional, dentro de uma grande área, extensão territorial, com seus graus de complexidade, potencializa, somado com um turismo de mais de 2,5 milhões de pessoas por ano, potencializa a violência urbana e o crescimento dela proporcionalmente. E integrar e trazer todos para o diálogo, para que a gente possa pensar juntos soluções, é o melhor caminho. Mas eu penso que prevenir é muito mais complexo e difícil do que reprimir. E penso ainda que a repressão é também uma etapa da prevenção. E dentro desse quadro de repressão, nós, vinculados com as forças de segurança pública de Porto Seguro, passamos por uma carência de efetivo, de modernização, de evolução. Não tem um quadro dentro do município de Porto Seguro, seja o Ministério Público tem carência de promotores, a Justiça tem carência de juízes, a Polícia Civil, muita carência de efetivo, a Militar, muita carência de efetivo, por aí vai. Então acredito que, como disse anteriormente, pensar também na reestruturação dessas instituições é passo fundamental para que a gente possa ter uma prevenção efetiva e eficaz. Esse é o ponto de partida. Acredito, tenho certeza que a contribuição dos senhores e das senhoras será muito efetiva para a construção dessa cartilha, né? O Ministério Público recentemente firmou um termo de ajustamento de conduta com o município para que se instale aqui os conselhos municipais, que é previsão legal, fazendo o quê? Porque hoje existe uma legislação federal transferindo para os entes públicos, principalmente os municípios, a corresponsabilidade pela segurança pública. Não é só mais intenção, é previsão legal que cabe ao município assumir. Eu agradeço muito, muito o olhar da Secretaria, da Superintendência, de ter trazido aqui para Porto Seguro esse debate. Muito obrigado pela atenção, vamos ter um bom workshop. Fique o nosso muito obrigado ao doutor Bruno Gontijo, e em tempo convidamos aqui para fazer uso da palavra a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Porto Seguro, e neste ato, representando a 23ª Coordenadoria da Polícia Civil da Bahia, doutora Rosângela Souza. Bom, vamos alinhar aí com a produção
a presença da doutora Rosângela e, em tempo, vamos dar sequência aqui, convidando para fazer uso da palavra ela que é perita criminal, coordenadora regional do Departamento da Polícia Civil de Porto Seguro, Camila Borges. Por gentileza, nos honre aqui com a sua palavra. A doutora Rosângela chegou? Então, por favor. Me desculpe, mas meu irmão gêmeo passou mal, eu estava no hospital. Por isso que me atrasei, mas está tudo bem com ele. Dr. Moab, meu coordenador, representante da Polícia Civil, ele não vai poder comparecer, né, ao evento, mas gravou um vídeo. Todo mundo dá para você? Chegou, né? Com muita honra, satisfação de estar aqui, participando do workshop. Fiz algumas pontuações, trouxe no pendrive para passar para vocês o que acontece com a Polícia Civil em relação à DEAN. Dr. Moab falou sobre o que está acontecendo no homicídio, deu uma prévia em geral da nossa região, e eu fiz algumas explanações para passar para os senhores, até mesmo a título de conscientização do que a DEAN está apresentando aqui na nossa região, que muitos dos senhores não têm conhecimento, porque a gente vive num mundo de redes sociais, onde a gente fala assim, aprendeu, onde é focado mais as prisões, mas a parte da DEAN, da parte social, ela não é divulgada, até mesmo porque para a gente poder fazer a diminuição da violência na nossa região. Eu vou, enquanto ele está procurando o vídeo do Dr. Moab, eu vou pegar o pendrive para passar para vocês o que eu trouxe aqui sobre a DEAN. Tá bem. É o tempo de baixar, a gente começa essa apresentação. Ao vivo é assim, né, minha gente? Só para salientar, esse momento vai ser provocado, né, na sequência aqui das nossas falas. Vamos dar sequência aqui, temos a honra em convidar aqui também, ela que é presidente da OAB, Seção Porto Seguro, doutora Fernanda Salvatore, por gentileza. Bom dia. É uma emoção e uma alegria para a OAB sempre ser convidada para participar desses eventos em que a gente fala sobre sociedade, em que a gente fala sobre segurança, educação. Alguns de vocês sabem, a OAB tem alguns projetos nossos, como o OAB vai à escola, o OAB vai à universidade, e que visa sempre levar temas como cyberbullying, bullying, racismo, assédio, violência contra a mulher, e temos também as nossas comissões. Eu tinha feito um texto bem pequenininho só para abertura, mas diante da fala de Dr. Bruno e de doutora Priscila e dos demais aqui presentes, é importante a gente sempre lembrar que essa união, que eu acho que é isso hoje, e é por isso que a OAB fica feliz em participar, porque é um espaço de diálogo, é um espaço de reflexão. Paramos os nossos dias, as nossas atividades. Eu sei que muitos ficam aqui pensando, meu Deus, quando eu voltar, eu vou estar cheia de mensagens para responder, cheia de e-mails, os meus prazos, mas ceder tempo para combater a violência, para melhorar o cenário atual, é nossa responsabilidade. E por isso a OAB se sente acolhida e gosta de participar de todos os convites que sempre nos é feito. Porque começa
lá na tenra infância. Até antes da gente nascer, a gente já tem o direito. Mas por que tem aumentado exponencialmente? O que é que a gente não fez? Qual é a lição de casa que a gente não está fazendo para ter números de violência aumentando constantemente, seja nas escolas, seja contra a família, seja contra a mulher? O que é que acontece? Então hoje, nesse espaço que a superintendência trouxe, para nós é relevante. E é relevante a participação de toda a sociedade. Não adianta só a gente reclamar. Eu não quero falar das ausências, mas eu quero parabenizar as presenças. Se a violência é algo que atinge toda a sociedade, aqui seja Belmonte Cabralha, Porto e todo o entorno, por que é que ainda a gente tem lugares vazios aqui hoje? O que é que a gente fez ou não fez para não trazer essas pessoas? Já que é um assunto que aflige e atinge todos nós. Não é culpa só da polícia militar, não é culpa só da polícia civil, não é responsabilidade só do MP, da defensoria, da OAB, não é. Essa é uma responsabilidade de todos nós, um comprometimento de todos nós, que precisamos assumir e precisamos fazer aquele trabalho difícil de quebrar a casca do ovo, para que a gente possa realmente deixar de ser piruá e virar pipoca, né? Porque se a gente quer algo melhor, eu acho que a gente tem que se comprometer, arregaçar as mangas, lutar contra as dificuldades. Então, agradeço a presença de todos os que estão aqui, agradeço a presença dos advogados que também se comprometeram e estiveram aqui, o nosso representante da OAB na cadeira do CONSEG, Dr. Gabriel, então muito obrigada também, que eu sei que tem um dia extremamente ocupado, mas assim, parabéns a todos os que estão aqui e, por favor, vamos nos comprometer, fazer um bom trabalho, um bom estudo, trazer as sugestões para que o nosso cenário realmente possa mudar, para que a gente possa transformar essa sociedade numa sociedade muito mais pacífica, muito mais humana, muito mais igualitária, mais fraterna, menos violenta, com falas menos violentas, e isso começa a partir de cada um de nós. Que hoje eu possa ser melhor do que eu fui ontem, mas que amanhã eu seja muito melhor do que eu fui hoje. Então a OAB agradece o convite e se compromete mais uma vez em participar, em ser ponte entre a sociedade e os demais poderes. O que a gente puder ajudar, contem conosco. Muito obrigada e um ótimo dia. Agradecemos a doutora Fernanda Salvatore, da OAB, Seção Porto Seguro, e agora vamos para um outro momento aqui do nosso evento, para subsidiar os debates aqui desse encontro, iniciando as nossas atividades. Vamos agora assistir uma apresentação conduzida por representantes da Secretaria da Segurança Pública do Estado, que vão apresentar dados estatísticos do município voltado à segurança pública. Para tanto, convidamos ele, que está em Salvador, estará fazendo conosco uma videoconferência, o Tenente Coronel Rubenildo Andrade, diretor de avaliação operacional da Secretaria da Segurança Pública, órgão responsável por coordenar o planejamento, acompanhamento e avaliação das estratégias das forças estaduais da segurança pública. Já estamos à sua disposição, Tenente Coronel Rubenildo Andrade. Agora sim, vamos ouvir. Bom dia, consegue me ouvir e me ver? Sim. Ok, então quero iniciar meus cumprimentos. Primeiro, agradecendo pelo convite, em nome aqui do nosso superintendente, Dr. André Barreto. Quero cumprimentar também as autoridades presentes. Estou aqui com alguns nomes, me perdoe caso algum dos senhores e senhoras não sejam citados, mas quero fazer um cumprimento especial ao Tenente Coronel Robson de Oliveira, o Major Henrico, Perito Médico Legal Igno Almeida,
doutora Rosângela, delegada de polícia, o senhor Alexandre Del Porto, presidente do Conselho de Segurança do Porto Seguro, a defensora pública, a doutora Priscila Berto Silva. Em nome dessas pessoas citadas, quero cumprimentar todos os presentes que participam desse workshop, especialmente a organização do evento, na pessoa da Tenente Coronel Denise, superintendente de Prevenção à Violência. Dizer que para a SIAP, aqui nós estamos na condição de diretor de Estatística e Análise Criminal, da estrutura da Superintendente de Gestão e Segurança Pública. Para nós é muito importante ter esse debate, esse contato com os senhores e senhoras, sobretudo sobre um tema que trata aí da segurança pública, da análise de indicadores e de evidências que vão subsidiar não só o planejamento operacional, mas também as investigações, as políticas de segurança pública. Então, inicialmente, eu quero fazer uma breve apresentação de como esses dados estatísticos eles são monitorados, são consolidados e disponibilizados para as forças de segurança e também para a sociedade civil. Eu vou pedir licença só para desligar aqui um pouquinho a câmera, para facilitar aqui a conexão e fazer a projeção aqui da apresentação. Peço por gentileza que sinalize se a tela estiver sendo exibida. Ainda estou visualizando a área de trabalho do senhor. Área de trabalho. E agora? Não consigo ver a área de trabalho do senhor. Apenas o slide do PowerPoint, mas eu consigo ver ele dentro do PowerPoint. Agora sim, agora sim. Maravilha. Então, falar um pouquinho e rapidamente aqui sobre a Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial, que faz parte da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, assim como outras superintendências, ouvidoria, corregedoria. Estamos vinculados diretamente ao gabinete do secretário. Dentro da estrutura da SIAP, nós temos 3 diretorias que tratam basicamente aqui de 3 temas, né? Planejamento e avaliação, análise de operações policiais integradas, toda a parte de projetos e processos estratégicos, inclusive o Plano Estadual de Segurança Pública, o Plano Estratégico, e também a produção de conhecimento estatístico e de avaliação operacional que cabe aqui à nossa diretoria. Então, aqui é um breve organograma da estrutura dessas diretorias, especialmente a Diretoria de Estatística e Avaliação Operacional. Ela é composta por 3 coordenações, né? A coordenação de avaliação e análise de dados, a coordenação de estatística e análise criminal, e temos também um núcleo de cartografia e geoprocessamento. Todas essas coordenações, por meio da SIAP, presta assessoria técnica direta às forças de segurança pública. De uma forma resumida, até para que estejamos na mesma página quanto à entrega que é feita e como esses indicadores são monitorados, são consolidados e disponibilizados. No âmbito aqui da diretoria, nós temos um monitoramento desses indicadores a partir também da gestão das bases cartográficas de regiões integradas de segurança pública e áreas integradas de segurança pública, a partir, sobretudo, das divisões territoriais que são submetidas pelas forças de segurança, e também aqui nós temos a apuração do prêmio por desempenho policial, a alimentação da base nacional de indicadores criminais, que está sob a responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
elaboração de relatórios gerenciais e temáticos, seja sob demanda ou por iniciativa também da equipe, a partir da ambiência criminal que é identificada e para sinalizar para as autoridades e tomadores de decisões quanto a necessidades pontuais referente a esses indicadores, né, e a ambiência criminal. Também estudos sobre redimensionamento territorial. Mais recentemente fizemos esse trabalho com a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica, que foi o redimensionamento das AISPs e RISPs, tendo como referência os territórios de identidade, assim como toda a assessoria técnica na parte de geotecnologias que é prestada aqui pelo nosso núcleo de cartografia. Aqui só uma curiosidade, nós trouxemos aqui a apuração do último prêmio de desempenho policial referente ao segundo semestre, até uma 2023, mas ali é esse aí, 2024 e 2025, onde nós tivemos uma redução de aproximadamente aí 20% dos casos de crimes violentos, letais e intencionais. Essa apuração gira em torno de 46 milhões de reais que foram investidos no prêmio para pagamento de pelo menos aí 20 mil servidores que foram contemplados no último PDP. A parte de tratamento estatístico, eu queria fazer um parêntese de que a diretoria, ela estando no âmbito estratégico, ela não fica responsável por todos os indicadores, todas as naturezas delituosas. Nós temos uma parceria muito importante com a Polícia Civil, através do Instituto de Segurança Pública, também a Polícia Militar, por meio do COP-PM e outras unidades da Polícia Militar que nos dão todo o suporte na apuração também de determinados indicadores, assim como o DPT. Nós temos uma parceria muito importante também com o Instituto Médico Legal, que nos ajuda aí na apuração das mortes violentas intencionais. Então, quando a gente fala de consolidação e tratamento de dados estatísticos, nós não podemos perder custas que a análise estatística, ela pressupõe evidência, e a evidência vem do boletim de ocorrência. Então, toda a estatística criminal, ela tem como origem, né, como matéria-prima primária, digamos assim, é o boletim de ocorrência. Então, a partir da análise dos sistemas de ocorrência da Polícia Civil, isso ao longo da história, nós tivemos alguns sistemas, atualmente estamos com o PPE, nós fazemos um monitoramento daquilo que é registrado a partir das evidências e qualificamos esses dados a partir do cruzamento de multifontes, seja do IML, seja dos relatórios do Serviço de Investigação do Local de Crime, fontes abertas, dados da saúde, para que nós tenhamos um dado validado, não só para a apuração do prêmio por desempenho policial, o meio do CVLI, mas também temos outros indicadores que nós alimentamos a base nacional, que passa também por esse monitoramento e qualificação dos dados. Vale dizer que são vários atores que participam desse monitoramento. Então, quando há necessidade de retificação de boletim de ocorrência, então tem todo o fluxo junto à Polícia Civil. Temos também como fonte os relatórios da Polícia Militar para nos ajudar não só na identificação exata do local de crime, e também na apuração dos casos de milagre, de mortes por causa indeterminada e de outras naturezas que acabam gerando inconsistência. Então, de fato, é um trabalho diário. Então, a nossa equipe aqui, ela lê todas as ocorrências, né? Então não fica nenhuma de fora, inclusive a partir de naturezas que não estão sequer relacionadas a mortes violentas intencionais e que por um erro, por algum tipo de inconsistência, acaba sendo registrada daquela forma, e a gente, a partir do cruzamento de diversas fontes, conseguimos o refinamento dessas bases de dados. Então aqui são 28 indicadores que nós alimentamos a base nacional. Temos uma portaria que estabelece a gestão estadual de estatística. No caso aqui, atualmente estou como gestor estadual de estatística. Temos a coordenadora Maria Carolina, que também é a nossa suplente. Então, esses indicadores, eles são informados
pelas forças, os indicadores do bombeiro, né? Nós temos aqui busca e salvamento, combate a incêndios, emissão de alvará e de licença. Então, temos um fluxo também de encaminhamento desses dados aqui para a SEAB, para a alimentação da base nacional. E veremos como esses dados são disponibilizados para a sociedade. Falando agora em indicadores propriamente dito, para a gente compreender o atual cenário da Bahia e especificamente aí da região de Porto Seguro, referente a alguns indicadores de criminalidade, eu trouxe aqui alguns registros da Bahia. Nós, em 2025, nós conseguimos um melhor resultado, né, da série histórica desde 2007, tá? Então, foram mais de 20 anos aí, com altos e baixos, e conseguimos esse melhor resultado em 2025. Esse gráfico ele fala por si só, né? São reduções sucessivas aqui a partir de 2022, mas alcançamos um pico aí em 2016, de lá para cá a gente observa de fato uma tendência de redução nessa janela de tempo. Da mesma forma, a gente observa aqui para Salvador. Então, Salvador atingiu o melhor resultado dos últimos 21 anos. Eu recordo que para a gente conseguir aqui reduzir abaixo de 1.000 vítimas de CVLI, realmente era um sufoco. E graças a Deus, o trabalho das forças de segurança, nós temos obtido aí sucessos nessas reduções. Então, alcançamos aí a marca de 708 vítimas de CVLI, que por si só não deixa de ser um número alto, a gente reconhece isso, mas reconhece também que nós quebramos, né, esse ciclo referente às altas observadas nos anos anteriores. Aqui, só para a gente ter uma visão das macro-regiões, nós temos aqui o resultado do ano de 2025, no ano completo, né, o resultado do PDP referente ao semestre, né? Então, aqui nós temos o resultado do ano de 2025. Percebam, senhores e senhoras, o Estado ele alcançou uma redução de 13%. Foram 585 vidas preservadas neste período. Todas as macro-regiões apresentaram redução. A capital com 22,7%, a região metropolitana de Salvador com 21,2%, e o interior do Estado com 8,8% de redução. Como os senhores e senhoras estão ávidos aí para saber como é que está a situação em Porto Seguro, nós trouxemos um recorte aqui por município, ok? Então, percebam que no ano de 2025, Porto Seguro registrou 71 vítimas de CVLI contra 72 em 2024. Então, tivemos uma discreta redução aí de 1,4%, uma vida preservada aí no município de Porto Seguro. Nós temos aqui o top dos 6 municípios que apresentaram os maiores números, né, em 2025. Do lado direito da tabela, nós temos também os demais municípios para que nós possamos observar esses resultados, né? Então, percebam que os 6 primeiros municípios, todos eles apresentaram redução. Aí na região da Risco Extremo Sul, nós tivemos um ponto fora da curva, que foi o município de Onápolis, né, com um aumento expressivo da ordem aqui de 191,3%. Fazendo essa análise por taxa, por grupo de 100 mil habitantes, observamos que a taxa Bahia, em 2025, aí na parte superior da tela, ela está em 26,1. Né? São 26,1 mortes CVLI por grupo de 100 mil habitantes. Porto Seguro está com 38,9. A gente percebe que a população impacta nesse indicador, né, de taxa. E ainda assim, nós temos aí o município de Onápolis com 55, Jiquié com 48, assim como Simões Filho, Juazeiro. Então, são taxas que nós consideramos elevadas, né? Considerando a taxa Brasil de 16,2 vítimas por grupo de 100 mil habitantes e a taxa Bahia 26,1.
26,1. Aqui nós já temos um dado mais recente, que é o dado de 2026, considerando aí o primeiro quadrimestre, né, de 1º de janeiro a 30 de abril. Então, o Estado, ele apresenta uma redução dos casos de CVLI. E para aqueles que ainda não têm essa familiaridade, até para quem que não faz parte das forças de segurança, o indicador crimes violentos, letais e intencionais, ele é composto por 4 naturezas, tá? Que é o feminicídio, o homicídio doloso, a lesão corporal seguida de morte e o roubo seguido de morte. Então, o grupo dessas naturezas apresenta uma redução de aproximadamente 22%. O feminicídio apresentou 8,3% de redução, o homicídio doloso 22,2%, a lesão corporal manteve o mesmo número e tivemos redução também nos casos de latrocínio. Nos casos, quando a gente denomina o indicador morte violenta intencional, é o agrupamento dos crimes violentos intencionais com as mortes por intervenção legal de agentes do Estado. Vejam que ainda assim o indicador MVI, ele também apresenta uma redução expressiva da ordem de 19,2%, uma vez que os milagres também apresentaram redução nesse período, com 12,5% de redução. Agora, um recorte específico para a cidade de Porto Seguro, contextualizando que Porto Seguro ele faz parte da AISP, né, a Área Integrada de Segurança Pública, Costa do Descobrimento, que integra a RISP Extremo Sul. A RISP Extremo Sul ela é formada por 8 municípios: Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itajimirim, Itapebi, Porto Seguro e Santa Cruz Cabral. Esse redimensionamento ele foi feito desde 2024, né, tentando agrupar e coincidir com as áreas dos territórios de identidade, naturalmente por uma questão de logística e também de toda uma questão operacional. Não é possível a gente seguir a paridade, né, espelhar de fato a região, ou melhor, a área do território de identidade, mas foi feito esse esforço. O Extremo Sul é uma delas que consegue casar exatamente com o território de identidade, mas outras regiões e outras áreas foi necessário fazer uma série de ajustes a partir das demandas apresentadas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. Então, a portaria vigente é a portaria SSP 262, publicada em 10 de dezembro de 2025, que consolidou as demais portarias que trouxeram esse redimensionamento territorial. Em relação a Porto Seguro, nós temos aqui um gráfico a partir de 2012, com os resultados dos crimes violentos intencionais aí na cidade. Vejam que 2012, 2013, 2014, nós tínhamos registros acima de 100 vítimas nesses anos. Então, o pior resultado é em 2014, com 140 CVLIs. A partir de então, nós observamos reduções importantes, principalmente aqui em 2015, saiu de 140 para 98 vítimas de CVLI. A partir daí houve uma estabilização até 2017. Em 2018 nós já tivemos uma redução expressiva, chegando a 44 vítimas em 2019, o melhor resultado até então. De lá para cá, nós tivemos resultados que por si só mostram uma certa estabilidade, mas conseguimos aí, a partir de 2022, pelo menos não sair da média histórica de 88 vítimas observada aí nesse período. Agora também um dado mais recente do quadrimestre para o município de Porto Seguro. Vejamos os casos de CVLI, nós estamos com um aumento de 63% desses casos. Nós saímos aqui de 19 vítimas em 2025 para 31 vítimas em 2026, são 12 CVLIs a mais. Esses indicadores, o que desperta atenção são os casos de feminicídio,
nós não tivemos feminicídio em Porto Seguro em 2025, e em 2026 já registramos 2 casos de feminicídio. Os homicídios dolosos, estamos com um aumento de 61%, e os casos de lesão corporal seguida de morte, redução de 1 vítima, e não tivemos casos de latrocínio. Nos casos de mortes por intervenção legal de agentes do Estado, nós já observamos uma redução importante, saímos de 17 para 10 milais em 2026 até o dia 30 de abril. Graças a Deus não tivemos situações envolvendo CVLI de agentes de segurança pública, nem suicídio também de agentes de segurança pública. Aqui são os dados relacionados a crimes patrimoniais, né, crimes contra o patrimônio. Temos casos de roubo de veículos, que no período aí de 1º de janeiro a 30 de abril apresenta aumento de 29,1%. Os casos de furto de veículo, uma redução de 13,9%. Roubo em ônibus e ocorrências com instituições financeiras praticamente zeradas. Nós tivemos um caso de roubo em ônibus em 2025, de lá para cá não há registro de ocorrências relacionadas a essa natureza. E nessa fala eu quero também reforçar que esses dados, né, esses indicadores, eles são extraídos do PPE, muitos passam pelo processo de monitoramento, de análise estatística, né, todo o tratamento de dados, mas que a gente não tem condições de pegar aqueles casos que possivelmente haja uma subnotificação, como é o caso aí, por exemplo, de roubo em ônibus. Então, se não houver o registro policial, de fato, nós não temos como consignar isso como dado estatístico criminal. Pensando agora em transparência ativa, porque todos esses indicadores, embora subsidiem todo o planejamento operacional das forças de segurança, também políticas de segurança pública, nós temos um dever de informar isso à nossa sociedade. Então, a gestão do nosso secretário, Marcelo Werner, ela veio bem forte nesse sentido, de fortalecer a transparência ativa em todas as áreas, e com os indicadores de criminalidade não seria diferente. Veja, nós temos no site da SSP a disponibilização de não só dos dados estatísticos, mas de painéis do anuário, de dicionário de dados. Nós veremos na sequência como esses dados são disponibilizados, que pode ser acessado por qualquer pessoa pela internet. Então são essas informações, inclusive as legislações relacionadas a riscos, mapas, painéis estatísticos, infográficos, isso aqui com uma periodicidade de alimentação mensal. Tá? Temos os dados nacionais de segurança pública, a partir daqueles indicadores que nós informamos. Então, a própria Senasp já disponibiliza esses dados consolidados, não só da Bahia, mas de todas as unidades federativas, relacionados a vítimas de violências, drogas, apreensões de arma de fogo, pessoas desaparecidas, mandados de prisões, situações envolvendo profissionais de segurança pública e ocorrências relacionadas às atividades de bombeiro. Eu vou pedir licença também para parar de projetar e mudar aqui só para a tela em que eu vou fazer a apresentação do site. Pedir o apoio para informar se está visível aí a tela do site. Está visível? Sim, senhor. Está visível. Maravilha. Então aqui é o site da Secretaria de Segurança Pública, tá? Então, clicando aqui no site da Secretaria de Segurança Pública, se formos aqui nos links rápidos, aqui, estatística criminal, já direciona para esta tela. Então, aqui nesta tela a gente vai poder encontrar o Anuário de Segurança Pública, a edição atual e as edições anteriores. Nós temos toda a parte de estatística criminal,
com acervo desde 2014, então, inclusive com microdados, com a disponibilização de microdados de veículos, microdados de mortes violentas intencionais, aqui relacionado ao ano de 2025, mas temos aqui 2026. Temos também a violência contra a mulher. Então, clicando aqui, nós temos os dados tanto em PDF como em Excel. Então, aqui os dados mais atualizados sempre do mês anterior, de janeiro a abril. Aqui também é possível baixar o nosso dicionário de dados. O dicionário de dados, ele traz toda a composição dos indicadores, o que encontrar, onde encontrar, como esses indicadores são disponibilizados, tá? Quais são as variáveis associadas, periodicidade de alimentação. Os senhores podem baixar aqui o dicionário para tirar qualquer dúvida do que está constando aqui. Os infográficos, né, que é um exemplo de infográfico de feminicídio. Depois, com calma, cada um pode fazer uma consulta. Mapas, né, mapas diversos. Temos também toda a legislação do PDP, de AISP e RISP. Aqui a portaria 262, ao caso os senhores desejem consultar. A portaria mais atualizada traz toda a composição de RISP, AISP, os municípios, as unidades que atendem esses municípios, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do DPP. Claro que aqui não entra o bombeiro porque não tem atuação no território de segurança, no território relacionado às áreas integradas de segurança pública, né? Mas tem uma divisão própria do Corpo dos Bombeiros. E temos também os painéis. Então, o painel de MVI, vou dar um exemplo aqui, esse painel está disponível lá para todos. Então, vejam, se a gente for pegar aqui, selecionar desde o ano de 2022, então, se quisermos comparar 24 e 25, o município de Porto Seguro, o próprio sistema ele nos dá toda a análise, né? Então, clica aqui em Porto Seguro, ele vai dizer aqui como é que foi o resultado de Porto Seguro, inclusive por faixa etária, por sexo, cor e raça. Então, o sistema é bem intuitivo, né? Traz aqui a variação, as naturezas que estão disponibilizadas, né? Eu queria só fazer um parêntese de que, para quem não tem essa familiaridade ainda com o CVLI, para fim de apuração do PDP, ele está previsto na Lei 12.371 e que traz expressamente quais são as naturezas que compõem o CVLI. Tá? Então, é o homicídio, o feminicídio, a lesão corporal seguida de morte e a lesão corporal seguida de morte. Entretanto, para a Senasp, através da resolução 08 da Senasp, nós temos a composição do CVLI com outras naturezas. Tá? Então, aqui temos, por exemplo, infanticídio, maus tratos com resultado morte, extorsão mediante sequestro com resultado morte. Então, pode haver essa diferença, porque para fim de apuração tem a composição legal, né, do Estado da Bahia, e para atender o governo federal nós disponibilizamos também outras naturezas. Além do CVLI, temos o MILAI, né, que lembrando, o MILAI não integra o CVLI, o MILAI integra o MVI. Então, as mortes violentas intencionais são compostas pelos crimes violentos intencionais e pelas mortes por intervenção legal de agentes do Estado. Então, se quiser saber também os casos de MILAI, não só em Porto Seguro, mas aqui em Salvador, né, é só selecionar aqui o ano, inclusive o mês, né, o mês mais recente, que é o mês anterior, está disponível aqui para todos acessarem esses dados. Além do painel de MVI, está na forma, eu vou apresentar aqui em primeira mão, o painel relacionado a furto e roubo de veículos, que segue a mesma lógica, tá? Então, segue a mesma lógica, selecionando aqui o ano, o mês, ele vai dar todos os resultados, por tipo, modelo, tá? Temos também, ainda na forma que vai ser disponibilizado nas próximas semanas, o painel de apuração do PDP. Então, aqui os senhores passarão a saber como é que a ISP que integra, ela está. Então, vamos lá, se eu pegar aqui o primeiro semestre de 2026, tá? Até o mês de abril, né? Então, os dados aqui até o mês de abril,
Vamos verificar como é que está aqui a risco extremo sul. A risco extremo sul está com 7,5% de redução, sendo que a ISP Costa do Descobrimento, da qual o Porto Seguro integra, está no limite aqui, né, com 6,2%. Então, essa reunião também veio em boa hora para acender esse alerta aí de que vocês estão por uma vítima para ganhar o PDP. Então, arregaçar as mangas aí para não deixar o PDP sair pelas mãos. Inclusive, o PDP do segundo semestre foi pago aqui, foi pago agora, né, dia 15 de maio. E o Extremo Sul com 8,9% de redução. Então, é hora aí de arregaçar as mangas. Nós temos, por fim, um anuário de segurança pública, que traz uma visão muito mais completa que a periodicidade, como o próprio nome está dizendo, a periodicidade é anual, né? Então, sugiro fortemente que os senhores baixem, leiam aqui o nosso anuário. Ele é bem completo, referente aos indicadores, tá? Temos infográficos dentro dele, temos dados por território de identidade. Isso aqui é um trabalho em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos, né, SEI, com a nossa equipe. Então, recomendo fortemente aí que os senhores acessem e consumam as informações do nosso anuário. Aqui a portaria que eu sinalizei, está lá no site também, caso os senhores tenham interesse de tê-la aí atualizada. Vou voltar aqui para a tela. Finalizei aqui, acredito que além do tempo previsto pela coordenação aí do evento, peço humildemente desculpa, mas não poderia deixar passar essa oportunidade para apresentar esses produtos e serviços que são disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública, para nós todos, né, das Forças de Segurança, como ferramenta para o trabalho dos senhores e senhoras. Desde já colocar a nossa equipe aqui da Diretoria de Estatística e Avaliação Operacional à disposição de todos, não só para acesso a esses dados e informações, mas para qualquer tipo de assessoria técnica que a nossa equipe possa ofertar. Então, nós temos aqui profissionais da área de estatística, de geografia, né, que podem, sim, dar todo o suporte aí, se necessário. Então, termino por aqui a minha fala e me coloco também à disposição para responder questionamentos que surjam durante aí a reunião. Muito obrigado. Muito bem, então, fica aqui o nosso muito obrigado ao Tenente Coronel Rubenildo Andrade por essa importante apresentação. Senhoras e senhores, vamos nesse momento dar sequência. O Coronel tem uma pergunta, por gentileza, em tempo. Bom dia, Tenente Coronel Robson. Bom dia, está me ouvindo aí? Coronel, você escuta o Coronel Robson? Consegue me ouvir? Eu acho que sim. O áudio eu não estou ouvindo, está muito baixo. Eu estou escutando o operador aí, o operador consigo ouvir. O operador está ouvindo, então, se eu entrar aí, ele consegue me ouvir? Consegue me ouvir agora? Agora sim. Em primeiro lugar, bom dia e um abraço, irmão. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem por aí. Eu queria só tirar uma dúvida, porque você falou sobre o anuário, né? O Atlas de segurança, Por favor, agora ficou muito baixo para mim. Alô, oi, tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Maravilha. Bom dia aí para você. Bom dia, meu irmão. Como é que você está? Observe aí, o Atlas, em algum momento, ele tem alguma ligação com o anuário de segurança? Excelente pergunta, Robson. Nós temos metodologias distintas, tá? O Atlas da Violência, historicamente, por conta da ausência de dados disponíveis, né, digamos assim, das unidades federativas de segurança pública, dados apurados no âmbito das polícias judiciárias, dados estatísticos, eles passaram a utilizar há décadas atrás como fonte primária os dados do Ministério da Saúde. Okay? Então, eles levam em consideração a declaração de óbito. Então, segue uma metodologia totalmente distinta, embora o Estado da Bahia hoje ele tenha paridade
em relação aos casos de mortes violentas, com os dados de homicídios, né, registrados no âmbito da saúde, em algumas unidades federativas há uma discrepância muito alta, principalmente quando nós falamos das mortes por causas indeterminadas. Vejam, na saúde, eles têm uma série de critérios, e um deles é que o local de apuração é o local da morte, ou seja, se a vítima morreu no hospital, se leva em consideração o endereço do hospital. Para a segurança pública, o local da morte é o local do fato. Outra coisa, nós temos os casos de tentativa de homicídio que evolui a óbito dias depois. Para a segurança pública e para fim de política de segurança pública, leve-se em consideração a data da tentativa e não a data do óbito. Para a saúde, leve em consideração a data do óbito. E tem uma série de outras diferenças metodológicas, né? Cada um, e essas notas metodológicas, elas vêm descritas nesses documentos, mas veja, não só a Bahia já tem o seu próprio anuário, mas a própria Senasp já tem um anuário de segurança pública a partir dos dados informados pelas secretarias de Estado, e não mais a partir dos dados oriundos da Secretaria de Saúde ou do Ministério da Saúde. Então, há sim essa diferença metodológica. E veja, o Atlas, ele sempre sai com um delay de 2 anos, porque os dados do Ministério da Saúde, o DataSUS, ele só está validado 2 anos com antecedência, né? Melhor, um delay de 2 anos. Então, nós estamos em 26. O DataSUS validado está ainda em 2024. Não passou nem para 2025 ainda. Espero ter esclarecido aí a dúvida do colega. Com certeza, eu lhe agradeço. Porque, normalmente, nós pegamos como referência o Atlas de Segurança. Inclusive, vai ser lançado dia 26 de maio agora, né? O 2026. E aí era o que a gente estava tomando como referência. Mas foi bom esse esclarecimento aqui para a gente ter um novo parâmetro de orientação. Obrigado, irmão. Deus lhe abençoe. Maravilha. Temos mais uma pergunta, por gentileza, coronel. Olá, coronel, tudo bem? Eu sou o Dr. Leandro Bolivar, Lex Paradela, presidente da Comissão de Diversidade, e eu queria saber se nesses dados há algum índice de violência contra a comunidade LGBT. Ano passado nós tivemos 2 mortes, inclusive com indícios de crimes em relação à existência dessas pessoas, do Leandro e do Rafael. E aí eu queria saber se tem esses dados também para passar para a população de Porto Seguro. Obrigado. Excelente pergunta, e agradeço também por essa inquietação, porque é uma inquietação também nossa aqui, do secretário, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Nós temos sim uma dificuldade muito grande na apuração desses registros, né? Não só relacionado a LGBTQIA+, mas também a outros públicos, né, que têm essa vulnerabilidade, como os povos originários, quilombolas, etc. Isso porque isso não é uma questão somente do estado da Bahia, né? Eu queria também reforçar isso. Nós temos uma dificuldade na qualidade desses registros, nós temos uma dificuldade da própria vítima. Eu não estou nem falando do caso de CVLI, porque não depende da vítima, dependeria aí de outros fatores, dos familiares, etc. De declarar essa condição no boletim de ocorrência. Então, temos esses aspectos. Mas, por outro lado, estamos buscando alternativas. Por exemplo, nós temos alguns grupos que fazem esse tipo de acompanhamento, e a gente está tentando fazer cruzamento dessas bases para tentar identificar, como eu falei, né, a gente trabalha com evidência. Então, se no boletim de ocorrência não há expressamente que aquela vítima ela é LGBTQIA+, é um indígena ou é um quilombola, a gente não pode, em hipótese alguma, atribuir esse registro. Então, a evidência tem que estar no boletim de ocorrência. Então, a nossa luta com os colegas é que, a partir da entrevista, né, seja de familiares, ou nos casos, por exemplo, de lesão corporal, haja essa indagação da vítima para que
seja registrado no boletim de ocorrência. A partir daí, há sim possibilidade de gerar os dados estatísticos. E temos observado muitas ações da Polícia Civil, por exemplo, nesse sentido. Temos uma coordenação específica que trata dessa temática, que tem buscado a qualificação desses dados. E eu acredito, né, que em um futuro bem próximo nós já tenhamos esses dados agregados, consolidados, referente a esse público. Muito bem, então, temos mais uma pergunta, por gentileza. Sua identificação. Bom dia, Tenente Coronel. Sou José Eduardo, advogado militante em Porto Seguro. A minha pergunta, minha indagação é sobre se há um monitoramento e algum dado estatístico relacionado à migração das facções criminosas do sul do país para o norte e para o nordeste. Se há algum trabalho de inteligência para monitorar e localizar e coibir essa migração, principalmente do tráfico de droga, do Comando Vermelho, do PCC, no nosso estado. Se existe alguma informação nesse sentido e se existe alguma atuação de inteligência no sentido de verificar e monitorar essas facções. Ok. Também agradeço aí a indagação. Vale dizer que nós estamos tratando aqui de dados estatísticos, né, dados que são públicos, que são acessíveis aí por todos, e temos dados sensíveis, né, dados que são restritos para o uso das forças de segurança, como esse que foi citado, não só relacionado às organizações criminosas, mas temos outras naturezas que são acompanhadas de perto pelas inteligências, não só aqui da Secretaria de Segurança Pública, mas da Polícia Militar, da Polícia Civil, que tem, sim, um acompanhamento muito próximo dessas condições trazidas aí pelo senhor, não só de migração dessas facções, mas, inclusive, da ação delas dos territórios aqui da Bahia. Então, há, sim, um trabalho contínuo, um trabalho, inclusive, em parcerias com a Polícia Federal, com outras inteligências, para que não só a gente compreenda essa dinâmica criminal, mas que sejam adotadas aí ações no âmbito de polícia preventiva e de polícia judiciária para coibir as ações dessas organizações aqui no nosso estado. Bom, temos mais um questionamento retornando aqui. Nos últimos meses foi lançado o formulário Rogério, que é uma interação entre as polícias civil, polícia militar e também a promotoria de justiça, em relação à identificação dos crimes contra a comunidade LGBTQIA+. Eu gostaria de saber se a superintendência, até por uma questão de prevenção, também para o número de dados, se haverá um treinamento para o corpo policial, para a segurança pública, em relação ao preenchimento desses formulários, até por uma questão de ter o número mesmo e os casos de violência contra a nossa comunidade, portanto, a importância do formulário Rogério, até para a questão de segurança pública na Bahia. Ok, eu confesso que eu não participei a nossa equipe que não participou da construção desse formulário. Não sei se o pessoal da SPREV poderia ofertar algum tipo de informação complementar à pergunta feita aí pelo auditório, mas eu desconheço. Aqui em Salvador, pelo menos, não passou aqui por nós essa ação. Para preencher no ato ali, olha, você faz parte da comunidade, e aí vai ter uma análise dos dados e um levantamento também dos crimes cometidos. Dentro da estrutura da Superintendência de Prevenção à Violência, nós temos a Diretoria de Direitos Humanos. Na Diretoria de Direitos Humanos, há uma coordenação específica e um comitê. Então, tem um dos nossos integrantes lá da Diretoria de Direitos Humanos que faz parte do comitê
da comunidade LGBTQIAPN+. E essas pautas são discutidas nesse comitê. Então, a gente faz parte, sim, desse processo de construção. Tá? Eu não integro o comitê, então me perdoe de não passar maiores detalhes em relação a isso, né? Às vezes a gente trabalha em um órgão amplo e esses detalhes da rotina, mas pode ter certeza que há representação nossa nesse comitê, e certamente nesse comitê essas temáticas têm sido abordadas. Lá na Diretoria de Direitos Humanos tem essa preocupação de fazer essa articulação com grupos em situação de vulnerabilidade e demais secretarias do Estado, para além das próprias forças de segurança. Então, mulheres, comunidades, povos originários, quilombolas, indígenas, LGBTQIAPN+, questões raciais, todas são abordadas pela Diretoria de Direitos Humanos, né? E além de ter alguns produtos específicos, como Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nós temos aí um fluxo com a saúde, de atendimento a pessoas em situação de violência sexual, que está sendo revisado aí, né, pela saúde. Então, o pessoal da saúde, levanta a mão aí, minha gente, me ajude. Pronto, então está sendo revisado o SSP com a própria saúde, a saúde agora nesse protagonismo, nesse processo de revisão. Então, há articulações internas, Secretaria de Segurança Pública, mas também com outras instâncias de Estado e de governo, tá? Quero responder essa pergunta. No PP tem o Rogéria, igual o FUNAR. Eu até trouxe o computador para você dar uma olhada. Quando registra uma ocorrência na delegacia, o policial que recebe tem a obrigação de preencher esse formulário. Então ele já está no sistema. Tiveram algumas mudanças, inclusive já incluíram, juntamente com o FONAR, toda mulher vítima de violência, nós registramos o FONAR, que é o formulário do CNJ. E o Rogério já está no sistema. Então, pode cobrar ao policial que te atendeu na ocorrência. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para outro momento do nosso evento. Queremos mais uma vez agradecer ao Tenente Coronel Benito Andrade. Muito obrigado. E vamos dar sequência ao nosso evento. Daqui a pouco teremos um breve intervalo. Mas antes disso, em tempo, convidamos aqui, ela que é perita criminal, coordenadora regional do Departamento de Polícia Técnica e Porto Seguro, Camila Borges, por gentileza, para uma breve saudação. Olá, bom dia a todos. Em nome do Departamento de Polícia Técnica, eu agradeço o convite para essa tão importante reunião, né, com relação a temas tão sensíveis. Então, é muito importante nós termos essa participação junto a vocês, porque justamente a Polícia Técnica, ela trabalha como uma força auxiliar, principalmente auxiliando a Justiça em temas tão complexos. Com relação, a gente trabalha muito ao feminicídio, a parte da medicina legal também atendendo as vítimas de violência. E é muito importante nós termos em mente a atuação da polícia técnica nessas questões, porque normalmente quando a gente fala de polícia técnica, a gente pensa muito em local de crime, somente em local de crime. Mas a nossa maior demanda é sim dentro da parte da medicina legal, atendendo essas vítimas. Recentemente nós tivemos a inauguração da Sala Lilás. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir até lá, conhecer. Então, dando mais conforto no atendimento dessas vítimas. Então, é muito importante ver esse engajamento e essa participação e essa integração entre as forças. Nós, da Polícia Técnica, estamos à disposição. Sempre que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, principalmente com relação aos locais de crime e aos atendimentos das vítimas, nós ficamos à disposição. Então, desde já, eu agradeço a todos e qualquer dúvida, fico aqui para atendê-los. Obrigada. Muito obrigado, então. Vamos agora para esse momento onde o delegado Moab Macedo Lima, que é coordenador regional da 23ª Coordenadoria da Polícia do Interior, o Corpim, unidade da Polícia Civil sediada em Eunápolis,
responsável pela coordenação das atividades da Polícia Judiciária e Investigação Criminal em municípios do extremo sul da Bahia, aqui incluindo Porto Seguro. Vamos para um breve vídeo onde ele manda essa mensagem para todos nós. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Moab, estou atualmente como coordenador regional da 23ª Coatim, que engloba a cidade de Porto Seguro. Primeiramente, quero pedir desculpa pela minha ausência. Alguns dos senhores já devem saber que tivemos uma operação agora pela manhã visando o combate a facções criminosas que atuam no comércio ilegal de drogas e homicídio na região de Porto Seguro. E também, agora à tarde, vou ter uma audiência também referente a uma operação que fizemos na região de Anápolis em relação ao combate também a facções criminosas. Bem, a doutora Rosângela vai me representar no evento, vai tratar de alguns pontos ali em relação à questão dos crimes violentos letais intencionais, especificamente os homicídios na região de Porto Seguro. É uma região complexa, né? Se vocês observarem, no primeiro semestre do ano 2025 tivemos uma redução referente ao ano 2024, entretanto, no ano 2026 estamos tendo um aumento significativo. Os números provavelmente serão mostrados pelos outros órgãos, então assim, vou me abster em me posicionar com dois números, mas é um número muito elevado, se não me engano, um aumento de quase 70%. Do que se dá isso? Ano passado nós não tivemos essa briga por território. Nós temos uma região, a divisa entre Porto Seguro e Anápolis, que é a parte do distrito Veracruz. Entretanto, a facção que domina a região de Anápolis chegou a tomar Pindorama e na tentativa de tomar Agrovila ocorreu muitos conflitos. Por outro lado, cessada essa região, a facção que toma conta da região de Porto Seguro começou a atacar a região de Pindorama, tentando avançar o seu território. E isso decorreu vários conflitos em que tivemos homicídios. Se não me engano, tivemos um fato que ocorreu a 3 vítimas em uma única situação. Outro ponto é a região de Trancoso, Caraíba e Itaporanga, em que havia uma determinada facção que dominava e uma outra facção que começou a expandir. Nós tivemos algumas atuações significantes nessa região, que chegamos a prender inúmeros fuzis, granadas e vasta quantidade de drogas. Então, o que se dá essa questão do grande aumento? É o que eu falei em relação a grande problemática. As lideranças das facções estão fora da Bahia, estão em outros estados, em locais que, infelizmente, o Estado não pode atuar, especificamente nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, por conta dessa situação de nós não conseguimos alcançar as lideranças, nós não conseguimos cessar por demais esses conflitos ocorrendo entre as facções em que geram os homicídios. Por outro lado, na tentativa de evitar o avanço de uma facção para determinado território do outro, é que está minimizando principalmente essa questão do número de homicídios em Anápolis e outras cidades circunvizinhas, mas Porto Seguro está tendo essa especificidade dessa guerra mais próxima ao litoral, na tomada do litoral. Mas em relação a esse ponto da dificuldade de alcançar as lideranças, por outro lado, nós estamos atuando também na asfixia financeira. Junto à questão do combate ao crime de tráfico de drogas e homicídios, estamos atuando diretamente na lavagem de dinheiro, com bloqueios de valores e, inclusive, bens. Nosso objetivo é descapitalizar as facções para que elas não possam financiar o comércio e automaticamente não ter um poder econômico e bélico para poder conflagrar com outras e assim tentar diminuir o número de homicídios na região. Espero que essas informações sejam, não vou dizer suficientes, mas possam auxiliar na busca de novas ideias, novas propostas e novas diretrizes para que possamos juntos tentar diminuir esse número de crimes na região de Porto Seguro. Muito obrigado a todos e mais uma vez eu peço desculpa pela minha ausência. Muito bem, a participação neste ato encerrada. Vamos agora convidar a doutora Rosângela, por gentileza, para que ela volte para aquele segundo momento onde ela provocou no seu primeiro momento. Por gentileza, doutora Rosângela. Novamente, bom dia, né? Agora eu vim naquela correria
Mas eu trouxe, vou ser breve, porque o meu coordenador já falou de um modo geral sobre os homicídios da nossa região, é o que é a nossa pauta. Vou falar alguma coisa a partir da violência doméstica e explicando a vocês o que está acontecendo na nossa cidade. Eu sou da cidade, né, sou daqui de Porto, mas eu voltei para casa tem 3 anos. E há 3 anos eu estou na frente da DEAN. Então tiveram algumas mudanças e eu gostaria de informar os senhores. Então, Porto Seguro no dia DEAN, todo mundo sabe que onde tem a DEAN, onde funciona, era a primeira delegacia da cidade. Então, ela foi inaugurada em 2008. Depois de 16 anos, depois da Ação Civil Pública, o Ministério Público exigiu que a DEAN funcionasse 24 horas. Diante de todos os acontecimentos, a doutora Fernanda, presidente da OAB, participou dessa ação e o Estado mandou vários delegados. Assim, hoje nós temos 5 delegados na DEAN. O atendimento na DEAN ele é 24 horas. Atendemos Porto Seguro e seus distritos. Após 18 horas, toda vítima de violência de Santa Cruz de Cabralha e de Belmonte é atendida pela DEAN também. Então, antigamente, a primeira atendia todas as ocorrências de violência doméstica após as 18 horas. Com a DEAN 24 horas, passou a atender todas as mulheres, vítimas de toda a região. Trancoso, Itaporanga, Caraíva, Arraial, então todo tipo de violência é DEAN, após as 18 horas, onde as cidades têm a delegacia territorial. A estrutura, nós temos 5 delegados, mas não é suficiente, porque eu sou titular, trabalho de segunda a sexta, e os outros são plantonistas, em regime de 24 horas por 72. 3 escrivãs, um do quadro, uma cedida pela Câmara e uma pela Prefeitura. 3 investigadores, só que também são insuficientes porque o SI só tem 4 investigadores que trabalham de segunda a sexta. Nós fazemos esse trabalho, como eu falei sobre o trabalho social, a delegacia itinerante. O meu departamento tem um ônibus que visita, faz a delegacia itinerante em todas as cidades, mas por estarmos longe de Salvador, 720 quilômetros, é impossível, a não ser que tenha algum evento pontual que eu possa pedir o deslocamento desse veículo. Mas enquanto isso não acontece, a gente faz o que a gente pode. Como eu digo, com o computador na mão e uma internet, eu vou aos locais. Quem me conhece sabe, o pessoal da rede. Então, nós vamos para as aldeias indígenas, nós vamos para os hospitais, nós vamos para as escolas, levando o computador, tudo é informatizado. Então, como eu falei com a doutora Fernanda e o advogado, esse formulário, Rogéria, FUNAR, seja ele que seja, onde tem internet a gente faz o pedido, as cautelares, porque via pela interoperabilidade, pelo nosso sistema da Polícia Civil e pelo Poder Judiciário. Nas escolas, como a gente não tem muitas pessoas, eu preciso fazer as palestras, levar a delegacia itinerante, encaminhar inquéritos para a justiça. Então, eu não posso focar só nas ações sociais. Então, eu disponibilizei toda sexta-feira e estou disponível para a cidade, quem precisar de mim, que eu posso, nas sextas-feiras. A gente pode flexibilizar uma outra data, mas geralmente eu me disponibilizo uma vez na semana para fazer essas ações.
foram muitas escolas, né? Que a gente participa, muitos trabalhos, mas eu só trouxe para conhecimento de vocês o que a DEAN está fazendo para a prevenção da violência. Conversei com a Major sobre a delegacia virtual, né? Então, é muito bom, mas não é funcional. Porque a mulher registra a ocorrência na delegacia virtual, então ela está achando que ela segura. Ela pede a medida protetiva, ela está do outro lado, tem casa escondida, fazendo um registro da ocorrência, ela pede a medida e não comparece à delegacia. A medida dela não vai ao judiciário. Então, ela precisa, nós precisamos ver esse canal, acho que na dinâmica, à tarde a gente vê isso, mas de como vamos fazer, porque é muito bom, a proposta é excelente, mas a funcionalidade dela não é tão eficiente como né, passa a ser. Então, ela pode registrar ameaça, injúria, perseguição, medida protetiva, descumprimento. Ela pode ser ouvida, o delegado, a pessoa que está do outro lado, faz todo o registro, mas não caminha para a justiça. As denúncias. Hoje a DEAN tem um WhatsApp. 190 é nossa parceira, né? O 180. Então, as denúncias, a maioria de vocês sabem como fazer. A rede de proteção. Estava conversando até com a capitã Juliana. A rede de proteção. Nós temos uma ligação excelente. Eu falo com a doutora Michele, a juíza, à noite, não tem horário, eu falo com a capitã Juliana. A gente tem uma rede muito boa. Mas a gente começou, não tem muito tempo, essa rede. Então, precisamos fortalecer mais, mas a gente tem reuniões periódicas. E agora, com a chegada do promotor da Vara da Violência, doutor Matheus, ele atuante e ele quer participar. Nós estamos com um projeto, essa delegacia itinerante que eu idealizei, tem participação também da rede de proteção. Então, a gente já combinou, não é a rede inteira não, né? Vai o CRAM, Polícia Civil, Polícia Militar, depois vai o Poder Judiciário, Ministério Público, e assim vai, porque as mulheres, principalmente as mulheres do Xandó, Caraíva, Trancoso, estão precisando que a gente esteja presente. A gente não vai fazer milagre em relação à violência, mas elas têm que se sentir acolhidas. A gente tem que marcar presença e falar, olha, nós estamos aqui. E não só as mulheres. As vítimas femininas, que seriam crianças idosas e que a delegacia hoje atende, até a chegada de um protocolo da DEAN. Eu não trouxe a estatística, até porque não é da minha alçada, né? Eu pedi ao ISP, da Polícia Civil, que mandasse a estatística de Porto Seguro. Mas, 2026, no levantamento da ocorrência do PPE, janeiro teve um feminicídio na Orla, para os Pataxões. Fevereiro teve um corpo carbonizado de uma mulher que foi encontrada numa geladeira, que a princípio foi registrado na primeira, não sabia o sexo, depois foi feito o DNA, constatado que era mulher, com uma investigação, a autoria, já tem autoria, o coautor teve participação, está preso e tem um pedido de prisão preventiva para o autor desse feminicídio de fevereiro. Mas, como o tenente falou, realmente está registrado um feminicídio. Aliás, ele falou 2 esse ano, falou que não tinha nenhum do ano passado.
Isso aí, gente, vou até passar a informação para o coordenador, porque não bate com o que eu tenho registrado nos meus registros no PPE. Mas deixa isso para resolver entre, né, a cúpula da Polícia Civil. Mas então, o de fevereiro ainda não está na DEAN. Não, é feminicídio, mas ainda está sobre a investigação da primeira delegacia. O desaparecimento de 2 adolescentes que aconteceu no Xandó também está em trancoso. Possivelmente, só vai saber se é feminicídio depois que tiver a motivação. Esse é o grande problema, que muita gente não entende. Uma mulher morreu, foi morta, todo mundo acha feminicídio. Porque muitas pessoas não têm conhecimento. Só depois da motivação, para que a gente possa tratar aquele assunto, aquela morte como feminicídio. Homicídios vítima mulher. Esse ano já tem 4 pessoas, são mulheres ligadas ao tráfico de drogas, aos outros crimes que não seja violência doméstica, né? E, como eu falei, não posso trazer estatística porque eu não sou da parte da estatística da Polícia Civil. A gente só faz um levantamento em cima do sistema do PPE da própria polícia. Medida protetiva de urgência. Em 2025, só podia pedir medida protetiva depois de instauração de inquérito. Às vezes, assim, um crime injúria. Não quero representar. Então, o delegado não pode instaurar um inquérito porque a vítima está dizendo, doutora, eu não quero representar, eu só quero medida protetiva. Só que nosso sistema não podia pedir porque é uma ocorrência. Eu tenho que instaurar para poder pedir a medida. Já em 2026, houve eles resolveram no sistema onde a vítima pode pedir a medida protetiva através do boletim de ocorrência. Ela não quer o crime, ela não quer dar continuidade, mas ela precisa de uma medida contra esse agressor. Então, em 2025 tivemos 364 pedidos de medidas. 2026, até hoje, 144 no IP, fora mais ainda as medidas protetivas pedidas na ocorrência, que o sistema não passa esses dados. Envio de inquéritos também, a DEAN mandou 793, esse ano, até maio, já foram quase 200. Então, provavelmente, a demanda é muito grande, né? A DEAN, ela é muito sensível nessa parte da violência. E eu gostaria que, na dinâmica que você no Tabajó, o que é que a gente vai poder fazer? Nós temos uma reunião marcada com a rede de proteção e espero que a gente saia daqui com alguma, como a senhora falou, né? Uma guia, algum norte para Porto Seguro, tá? Sim. Me surgiu uma curiosidade, Rosa. Quando o fato criminoso, o tentativo, o crime contra a violência contra a mulher ocorre após das 18, que você fez referência, vem possivelmente mulheres de Cabral e Belmonte, e nos finais de semana também, não acredito. Você falou que não mexe com estatística, mas esse registro de ocorrência na DEAN de Porto Seguro de pessoas que vêm de outra cidade, por exemplo, Belmonte ou Cabral, fica como informação ou como responsabilidade da DEAN e fica como registro de Porto Seguro, ou o sistema já é interligado e automaticamente faz o registro e encaminha-se para a delegacia correspondente após a atuação de medida protetiva, de atuação, prisão em flagrante, coisa toda. Só a minha curiosidade foi isso. Realmente,
ele registra na DEAN, mas depois ele é encaminhado para a delegacia de origem. Um exemplo, é um flagrante, então eu como autoridade policial eu tenho a obrigação de registrar um APF na DEAN, está dizendo assim, ó, a unidade registradora, DEAN Porto Seguro, e unidade de apuração, Cabralha, se for a vítima de Cabralha. Então a estatística vai para lá, é o encaminhamento. Doutora Rosângela, primeiro eu queria dar o parabéns. Eu estive várias vezes ali na delegacia da DEAN, e assim, o número de pessoas, de mulheres, que eu vi esperando atendimento é gigantesco para uma cidade como Porto Seguro. Assim, é estarrecedor a questão da violência estrutural em relação às mulheres no município de Porto Seguro, porque pela manhã estavam esperando mais de 10 mulheres o atendimento, e realmente não tem número de pessoas ali para atender essas mulheres, e uma questão que a gente vê no rosto delas, o sofrimento, a questão psicológica, que é onde que, apesar de toda a violência, né, que existe contra as mulheres, essa violência psicológica, até de uma questão de ter que ir a essa delegacia e às vezes não ter ali naquele momento um amparo psicológico. Então, assim, é realmente esse cuidado que vocês têm, assim, quero dar parabéns realmente para a doutora e para toda a equipe, com o número de pessoas que tem, e eu acho que é esse projeto que a gente precisa fazer para Porto Seguro, é como diminuir o número de violência contra as mulheres em Porto Seguro. É estarrecedor, tá? Olha só, foi bom você falar isso, porque eu vou dizer, não sei quanto tempo você foi na DEAN. Hoje a DEAN, ela passa por uma reforma. Na verdade, a palavra não é certa, é manutenção. Então a gente está fazendo melhorias com o prédio. Como a perita falou que a sala lilás do DPT, isso foi a tratativa lá em Salvador, da cúpula, né, da polícia, dos órgãos, né, de segurança, onde a sala lilás, que todo mundo sabia que era na DEAN, que tinha, todas as DEAN também tinham essa sala lilás, aí ficou a sala lilás para o DPT e a DEAN com a sala de acolhimento, que ainda não tem nome, que a gente ainda vai discutir, quem sabe aqui a gente na dinâmica até discute o nome para essa sala, né? A gente precisa desse número. E as parcerias, aumento de inquérito, porque assim, vou mandar o inquérito. Não, mas é a vida daquela mulher, é aquela situação que ela passou, que aquele homem precisa ele ser penalizado. Então, uma pessoa é impossível, né? Estamos em 5, mas tem atendimento. O que a gente está buscando para melhor? Não atacar a ninguém tem culpa de nada. O que é que acontece? Nós vamos buscar soluções. Soluções essas seriam estagiários do curso de Direito. Só que a gente entra a gente esbarra a questão, quem vai pagar? Eu não posso ter uma estagiária dentro da DEAN sem nenhum vínculo com o Estado. Não, comandante? A gente nenhum vínculo com o Estado. Então, a gente vai... eu já fui nas faculdades aqui de Porto Seguro, da Faculdade de Direito, mas todas elas, nós temos um convênio com o Estado, mas a gente precisa pagar uma bolsa para aquela aluna. Então, aí vem a parte do município. Então, é uma questão, mas pelo que o município existe um contrato com essas faculdades de direito. Agora eles precisam disponibilizar para que a gente possa ajudar mais uma vez, porque o município ajuda a DEAN, sabe? Mas isso, até marquei com uma reunião com a secretária da Mulher, para que a gente coloque mais pessoas para atendimento. Como eu falei, tem 3 escrivãs, uma é do quadro e vai se aposentar no final do mês, e 2, uma da Câmara e outra da Prefeitura. Então a gente está sempre pedindo ajuda à Prefeitura, porque enquanto não tem concurso, enquanto não abre o edital dos concursos, a gente vai pedindo uma ajuda para a população. Vou encerrar então. Obrigada a todos. Muito bem, agradecemos a doutora Rosângela Souza,
Senhoras e senhores, nós teremos agora um breve intervalo de 10 minutos, momento em que convidamos a todos para um coffee break que vai ser servido aqui no foyer do nosso auditório, ok? Solicitamos que retornem exatamente daqui a 10 minutos para que possamos dar continuidade às nossas atividades. Por enquanto, muito obrigado.